Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu fuso horário. Hoje temos a difícil tarefa de explicar tudo, realmente tudo sobre esses dois importantes exames. Mas claro, de forma leve e resumida, porque afinal não é tão fácil ver suas entranhas. Nós iremos apresentar o funcionamento, dados, notícias, descobertas e gráficos sobre o assunto. Mas enfim, comecemos pelo mais simples. O ultrassom é um exame inofensivo, geralmente utilizado em crianças e gestantes, como parte do pré-natal para saber se o recém-nascido nasceu com algum male. Mas não é só isso. O teste também é empregado para traçar uma primeira avaliação do estado de órgãos internos, como o fígado e os rins. Em poucos minutos, infecções como a apendicite ou doenças que afetam a tireoide e os vasos sanguíneos podem ser confirmados ou não. Mas como funciona? Bom, eu te respondo, meu amigo. Primeiramente, o paciente fica deitado em uma maca e assim o médico consegue lambuzar totalmente o aparelho e o corpo do paciente a partir de um gel. Logo após isso, em cerca de 30 minutos em média, o aparelho começa a conversar com o corpo do paciente através de frequências muito altas. Mas como será que isso funciona realmente? Nos exames aparecem lesões, massas e possíveis aparecimentos de líquidos, além disso de mostrar a alteração de órgãos e tecidos moles do corpo. Além disso, se há o aparecimento de possíveis doenças futuras, podendo se tratar mais recentemente. No momento blogueirinha de hoje, temos que, meninas, vocês não vão acreditar. O ultrassom estético, ele pode ajudar na diminuição da celulite e no tratamento dela, além da diminuição da gordura localizada. E ele estimula a produção de colágeno no nosso corpo, melhorando muito a nossa pele. E também ele ajuda muito na diminuição da gordura com a quebra da gordura. E além disso, se existe o ultrassom estético e o ultrassom terapêutico. O ultrassom terapêutico é o qual são usados para otimizar o tratamento. Então, como ele é utilizado para otimizar o tratamento, o dia de tratamento diminui muito com a utilização do ultrassom terapêutico. Agora eu vou mostrar um gráfico aí na tela. Então, este gráfico ele mostra que o alongamento mais o ultrassom terapêutico, ele ajuda muito na otimização de dias com a diminuição de dias. Já o alongamento sozinho, ele acaba tendo um dia maior de tratamento para essa pessoa. Vamos de avanço, vamos de progresso. Essa tecnologia é empregada em quase todas as especialidades médicas no Brasil, mas ela não para não. Os custos são cada vez menores, os aparelhos são cada vez menores e é possível transportar. Mas o maior avanço que vemos hoje em dia é a ultrassonografia pulmonar, que permite uma avaliação dos pacientes que estão na UTI, ou seja, uma avaliação muito cabulosa do pulmão. Mas vamos falar de uma coisa ruim. Quando há absorção de radiação, a onda de energia é convertida em calor e acarreta no aquecimento do material que está sendo escaneado. Mas não, você não vai virar o super choque ou o tocha humano. Além disso, a nossa médica de plantão vai falar mais disso depois. Também existem as consequências não térmicas, que são aquelas que têm a variação de pressão e da cavidade acústica e que ficam jogando gasolina nas reações do seu corpo para fazerem elas ocorrerem muito mais rápido. Vamos ao segundo tema, tomografia, porque o tempo está apertado. A tomografia pode ser usada em diferentes finalidades, porque ela é diversa. Algumas funções são diagnosticar distúrbios musculares e ósseos, como tumores ósseos e fraturas, e identificar localização de um tumor, infecção ou coágulo sanguíneo e orientar procedimento. Agora, instruções caso você vai fazer esse exame. Bom, o paciente deve ficar em jejum, já que será feito um raio-x da área para o computador decidir as partes que serão cortadas no seu corpo. E, com um toque de mágica, a máquina cortará você ao meio. Essa parte é brincadeira. Ou não. Bom, a tomografia ela é feita com os mesmos raios do raio-x, porém ela oferece uma análise muito maior dos órgãos internos, já que ela oferece para o computador 600 cortes da região onde serão analisadas pelo especialista. O aparelho passou por dois grandes momentos de crescimento tecnológico. O primeiro foi no início da década de 90, com a implantação da translação do paciente e da rotação dos tubos de ensaio,
E o segundo momento foi com a instalação de uma linha toda de duplos detectores, o que quadruplicou todas as imagens por rotação. A tomografia possui amplitude maior, com diagnóstico turbinado. Além disso, as imagens são de alta definição, além de utilizar novas tecnologias para cortar a radiação, o que ajuda muitos profissionais da saúde e também os próprios pacientes. Além disso, é mais fácil obter um diagnóstico precoce por meio da tomografia e, por consequência, conseguir melhores resultados com os tratamentos. Falando de coisa ruim novamente, nós temos o alto custo do equipamento, a dificuldade de acesso e de locomoção da geringonça, algo que vem sendo mudado conforme o gráfico. Mas, agora, conseguimos aumentar a nossa verba e chamamos a especialista na área, a doutora Calo. Obrigado, Sr. Félix, pela apresentação. Sou médica renomado bastante para estar aqui nesse vídeo. Nos exames, as ondas elétricas e de radiação ditas anteriormente apresentam potencial de efeito de destruição no seu corpo e ocorrendo destruição nos seus tecidos biológicos, visto que o aquecimento pode resultar em modificações de processos fisiológicos, como exemplo, na alterações nas reações metabólicas, como exemplo, na reação das suas células. Isso pode ocasionar cânceres. Como um exemplo e modelos aqui, temos a célula de câncer maligno e a célula de câncer benigno. E aqui temos a sua célula original. No ultrassom, não existe radiação ionizante, que é a radiação que pode arrancar elétrons de um átomo. Radiação essa que acontece na tomografia computarizada, onde o paciente é exposto de 2 mSv a 10 mSv de radiação. Quanto à dose sugerida anualmente é de 2,4 mSv. Momento das atualidades do dia. Pegue a sua xícara de café e vamos ler as notícias. A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia luta para que a ultrassonografia se torne uma especialidade médica. Você sabia que até os médicos evitam a tomografia devido aos 2% das pessoas que se expõem constantemente à radiação da tomografia computadorizada apresentarem câncer? Até os médicos brasileiros estão diminuindo o pedido de tomografia e substituindo alguns exames. E essa tal ação foi feita pela Anvisa devido à exposição à radiação. No Rio Grande do Sul, a Defensoria Pública do Estado batalhou judicialmente com a cidade de Iugi, obrigando que realizassem tomografias para casos de emergência em 45 dias. Antes, a espera era de 4 meses no mínimo. Vamos cumprir tudo o que entendemos. Prometo que já está acabando. Apesar de alguns malefícios, esses dois importantes exames são fundamentais para o tratamento de várias doenças e para o aumento da saúde humana. E nós podemos perceber o quanto a quantidade desses aparatos vem aumentando nos hospitais. E apesar de que tenhamos na nossa história fatos dramáticos relacionados ao uso da radiação, se bem estudada e planejada, ela pode ser de grande ajuda para toda a humanidade. Bom, agora eu sei que depois de tudo isso vocês estão com medo de fazer exames. Então foi isso. Se você aprendeu apenas 3 coisas nesse vídeo, você precisa estudar mais. Beijos! Apesar de alguns malefícios, esses exames eles são de importante ajuda para... 3, 2, 1, vai! O primeiro foi no início da década de 90, com a implantação do... Esqueci. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Então agora vamos concluir... meu Deus, que eu não consigo falar! Aparecem nos exames estruturas, massas, lesões... É isso aí, gente. Não vai. 3, 2, 1, vai. Vai me dar fala. Prometo que estou acabando. Segue o roteiro. 3, 2, 1, vai. Não, tá horrível, meu Deus do céu, calma aí.